Ô, Fábio, tudo bem, amigo? Oi, Rony, boa noite, tudo em Boa paz. noite. Fazer primeiro a apresentação formal, tá, pessoal? O doutor Fábio, ele é conterrâneo, graduado da UFPB, da Federal da Paraíba, mestre em Direito Internacional, especialista, deixa eu ver o currículo todo, Fábio, que o currículo é grande, especialista em Direito Processual Civil, professor de graduação e de pós-graduação em Direito Constitucional, professor da Escola Superior da Advocacia da Paraíba, da OAB da Paraíba, presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia, também da OAB Paraíba, já foi conselheiro da OAB, presidente da primeira Câmara, vice-presidente da primeira Câmara da OAB, presidente do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção de João Pessoa, autor do livro Asilo e Refúgio, coordenador do livro A Nova Lei de Licitações sobre a Ótica da Advocacia Pública, muito bacana, muito interessante, Fábio. E atualmente procurador-geral do Estado da Paraíba. Né? Essa é a apresentação formal, Fábio, que eu catei na internet, mas me permita, até por lhe conhecer há muito tempo também, falar que era uma liderança já na época da UFPB, né, do nosso CCJ, um colega que se destacava entre todos, né, logo passou a trilhar com muito êxito e muito brilho a advocacia privada, consolidando uma carreira vitoriosa na advocacia, mesmo sem familiares na advocacia. Né? E como eu sou dessa mesma faixa, eu sei o quão difícil, meu amigo, é conquistar esse espaço, né? Sem ter parentes, familiares já para induzir. Aliás, milhares e milhares de advogados formados, recém-formados, sabem muito a luta que é para quem está iniciando, começar a advocacia, notadamente quem não tem já familiares na área, com escritório. E você é um dos exemplos desses que, mesmo sem digamos, essas heranças familiares na advocacia, trilhou com capacidade técnica, conseguiu se destacar, né, consolidando uma carreira técnica de muito brilho e qualidade e, mais recentemente, ocupando a Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Né? Tenho muito orgulho, meu amigo. Fico muito feliz pelas suas conquistas. Viu? Obrigado, Rony, obrigado, muito obrigado aí pelas palavras. Nós somos realmente amigos de longas datas, fomos da mesma geração da Universidade Federal da Paraíba, temos muitos amigos em comum e eu também, é isso, é exatamente isso que você falou, trilhei um caminho pela advocacia, optei pela advocacia quando eu me formei na turma, eu digo que na minha turma a gente tem uma divergência, se a turma da gente é do ano de 2000 ou de 2001, porque por conta das greves da Federal, a gente acabou a colação sobrando para o começo do ano de 2001, mas eu sou da turma de 2000, eu entrei na faculdade em 96 e a turma que concluiu o curso em 2000. Turma boa, bacana, nós convivemos muito de perto na época da faculdade, você era uma turma na frente, né? E eu optei realmente por trilhar e exercer uma carreira na advocacia privada. E depois de quase 20 anos de exercício da advocacia na advocacia privada, trabalhando com direito público também, porque fui assessor de alguns órgãos governamentais, de algumas prefeituras, tive a oportunidade de ser chefe do jurídico da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a CAGEPA, mas sempre mesclando essa atividade com a advocacia privada. Até 2019, quando o governador aqui da Paraíba me chamou para ocupar o cargo de Procurador-Geral do Estado, e eu estou lá estou, na verdade, aqui, porque nesse exato momento eu estou aqui na Procuradoria, eu estou aqui na Procuradoria desde maio de 2019. Tem sido uma experiência boa, uma experiência interessante, e essa é a minha história de vida profissional, que eu também mesclei durante quase 20 anos com a atividade de professor. Eu fui professor de Direito Constitucional já há bastante tempo, tenho encontrado aí com inúmeros ex-alunos meus na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, o que para nós, você como um grande professor que sabe que é extremamente
realizador você poder encontrar com uma geração de pessoas que passaram por você, muito jovens ainda na faculdade, que hoje estão se destacando, são colegas advogados, tenho alunas, ex-alunas como juízas, ex-alunos já como promotor. Há alguns dias, Rony, eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, defendendo o Estado da Paraíba como procurador-geral, e o advogado de uma associação, que era autor da ação, foi um ex-aluno meu, e eu fiz questão de registrar a satisfação e a alegria de poder estar dividindo a tribuna com um ex-aluno. É uma realização muito grande para nós que somos professores. Então, foi o que fiz aí da vida nas 2 últimas décadas, mais do que 2 últimas décadas. Ser advogado, ser professor, e nos últimos 5 anos tive a honra e a oportunidade de estar aqui à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Massa, amigo. Eu quando estava me preparando aqui, né, e aí comecei a lembrar da época da faculdade, né, a gente jogava bola, né, jogava seu pênaltizinho venenoso, aquele bem lento, a lá de Jalminha, e lembrando como, porque eu lembro que, sobretudo na nossa época, eu tenho certeza que se repete, né, você tem aquelas pessoas que entram na faculdade de Direito já pensando no concurso, e aqueles que vão para a advocacia. Dentre aqueles que vão para a advocacia, alguns já encaminhados por familiares, pertencentes já a estruturas familiares de escritórios, e outros não, que vão desbravando, né? E você é uma referência daqueles meus colegas que conseguiram se destacar mesmo garimpando o seu espaço tecnicamente. Parabéns, parabéns mesmo por essa trajetória construída. Mas deixa eu te perguntar, seja como procurador do Estado, é uma pergunta que eu sempre faço para quebrar um pouco o gelo, seja como procurador do Estado, seja como professor também, tem algum caso pitoresco, engraçado ou marcante que você tenha vivenciado nessa carreira, nessa trajetória? É interessante que, especificamente assim, com licitação, na minha época de chefe do jurídico da Cagepa, porque também a gente trabalhava com licitação, e eu lembro que a gente brincava muito, Rony, porque fazia as licitações, o pregão presencial, né? Hoje em dia está até, acho que bem comum, né, o pregão presencial, e a gente lembrava que nos dias que tinha sessão do pregão presencial, a gente chegava lá, a sala da licitação era vizinha à sala da assessoria jurídica que eu trabalhava, e a gente chegava e estava aquela movimentação de gente, e o pessoal brincava, ali estão as empresas, que aí eu brincava sempre, eu falava sempre, rapaz, tanta gente aqui, né? E o pessoal dizia, doutor Fábio, ali ó, tem as empresas de verdade, e ali tem umas empresas que, na verdade, é aquilo que está dentro daquela pasta dele. A empresa está dentro da pasta ali, ele vem participar só para tentar tumultuar aí o processo, conquistar alguma coisa. E eu nunca esqueci dessa imagem, realmente era verdade. A gente entrava, tinha aquelas pessoas ficavam com uma pastinha e diziam, aquele ali a gente já conhece, a empresa dele está dentro daquela pasta, aquelas pastas antigas, tipo 007, hoje o pessoal nem usa tanto, mas foi a minha primeira vivência mais próxima com licitação, quando eu passei lá na chefia do jurídico da Cagepa. Foi um ano de muito aprendizado, isso faz já mais de 10 anos, foi em 2011, fiquei lá de 2011 a 2014, e ainda sob a plena vigência que a gente hoje já chama antiga Lei de Licitações, né? Ainda da 8666 de 93. Eu falei outro dia, que quando eu comecei a estudar a Lei de Licitação de 93, a gente chamava Nova Lei de Licitações, né? Eu entrei na faculdade em 96 e ela já passou e agora a gente está aí sob a égide. Mas eu posso dizer que estou sob a égide mais uma vez da Nova Lei de Licitações, né? É a segunda rodada que eu estou passando da Lei de Licitações. Trabalhei, estudei em 96, 98, quando entrei na faculdade, a Lei de Licitações de 93, e agora estou tendo a oportunidade de estudar também, de trabalhar com a nova Lei de Licitações. Ah, é verdade. Meu amigo. É que o tempo está passando, né? E a gente está acompanhando. São coisas boas do tempo. A experiência, vivenciar, poder ter uma leitura mais madura, né, dos processos que vão acontecendo, isso é importante. E é sempre muito bom olhar para trás, ver essa trajetória, né, ver as conquistas e também ver os aprendizados que a gente tem nessa trajetória, né?
Mas entrando no assunto advocacia pública, a advocacia pública, né, ela foi encartada como função essencial à justiça. Né? É curioso como, mesmo na advocacia, muitas vezes não se percebe o papel da advocacia no nosso plano constitucional, né? Enquanto função essencial à justiça. Né? A advocacia privada, eu acho que com uma característica ainda maior, que ela é totalmente autônoma em relação à estrutura estatal. Não à toa, nos grandes movimentos de reconciliação com a democracia, a advocacia estava lá na frente, carregando a bandeira, né, se colocando contra o autoritarismo. A advocacia pública também ela tem uma função muito nobre. Eu diria que ela tem o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto diz que ela tem a função, a vocação de auxiliar a construção do Estado de Justiça. Né? Você chefiou um importante órgão de advocacia pública, a Procuradoria-Geral do Estado, justamente em momentos muito turbulentos, né? Questões da própria estrutura do Estado, né? Uma reconfiguração administrativa muito interessante que ocorreu no estado da Paraíba, no meio disso uma nova lei de licitações, pandemia. Então, certamente foi uma gestão repleta de emoções. Como é que você tem visto esses desafios, amigo, da assessoria jurídica na área das contratações públicas e agora, sobretudo, com essa nova lei? Realmente foi um período muito desafiador. Eu sempre falo que ser procurador-geral do Estado, por si só, já é uma tarefa muito desafiadora. Você tem uma dedicação integral, e eu falo sempre, é uma dedicação integral porque a lei determina e porque é materialmente impossível fazer qualquer outra coisa estando à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Então, além de uma imposição legal, é materialmente impossível dar conta de qualquer outra coisa. Inclusive, eu senti muito, uma coisa que sinto muita falta, é a impossibilidade de continuar dando aula na graduação, que eu fiz durante grande parte da minha vida adulta, com muito prazer, com muita satisfação, mas é uma tarefa extremamente desafiadora e, como você colocou, Rony, no meu período foi mais desafiador ainda, porque nos últimos 5 anos que eu estou aqui, todos nós, 2020 e 2021, nós passamos por uma pandemia que deixou tudo muito mais difícil, deixou tudo muito mais complexo. Por outro lado, para mim tem sido um aprendizado enorme, muito, muito grande. Eu vivenciei durante esses 5 anos a advocacia pública de maneira bastante intensa, porque além dos desafios e das atividades aqui da Procuradoria-Geral do Estado, nós temos o Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Esse Colégio Nacional de Procuradores Gerais reúne todos os procuradores gerais do Brasil e a gente se reúne com muita frequência, faz reuniões presenciais em vários estados da federação, e nesse Colégio de Procuradores Gerais a gente pode vivenciar e distribuir entre nós as experiências que nós tivemos, compartilhar as dificuldades, compartilhar os problemas e também as soluções que a gente procura dar. Essa participação ativa no Colégio de Procuradores Gerais foi muito importante para mim, para me dar esse conhecimento completo da função da advocacia pública, não só na Paraíba. Eu tive a oportunidade e estou tendo ainda estou aqui na Procuradoria-Geral, a oportunidade de conhecer e vivenciar a advocacia pública aqui na Paraíba, mas também tendo esse desafio e essa experiência de vivenciar a advocacia pública no Brasil. E, Rony, isso me fez ver com mais força ainda a importância fundamental da advocacia pública para o Estado Democrático de Direito em cada um dos estados, para contribuir com o fortalecimento dos entes públicos, dos estados, das unidades da federação, da União. Nós também temos uma interseção muito grande com a União, ora litigando contra a União, ora trabalhando em parceria com a União. A advocacia pública é realmente uma função essencial, muito importante para cada um dos estados, para cada um dos municípios que compõem a Federação Brasileira e para a União também. Esse período aqui me fez ver
com um outro olhar à advocacia pública e me mostrou, não que eu não desse importância à advocacia pública, mas estar aqui me mostrou, no dia a dia, a importância fundamental da advocacia pública para o Estado. Eu costumo sempre dizer aqui que a gestão da PGE, aqui da Paraíba, é a gestão de um grande escritório de advocacia, porque é um escritório de advocacia que tem, hoje nós temos quase 70 procuradores do Estado aqui, e além disso, uma grande quantidade de assessores jurídicos, uma grande quantidade de advogados das indiretas, das sociedades de economia mista, das autarquias e de assessores. Então, é a gestão de uma grande quantidade de pessoas, todas irmanadas no mesmo objetivo, no mesmo sentido, que é fazer a defesa do Estado democrático de direito e também fazer a defesa dos órgãos públicos. Seja a defesa na parte contenciosa, seja a defesa na parte consultiva, que é a que toca mais ao nosso assunto aqui da licitação. Mas essa defesa na parte consultiva, ela é extremamente importante. Eu digo muito aos procuradores do Estado que trabalham comigo, aos antigos e aos mais novos, que entraram no concurso que a gente fez em 2021, que o procurador do Estado, o advogado público, ele tem um cliente, e o cliente dele, no nosso caso, é o Estado da Paraíba. O nosso cliente é o Estado da Paraíba, cabe a nós, além do contencioso, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, cabe a nós viabilizar as políticas públicas que são implementadas em benefício e em prol da coletividade como um todo. E aí eu falo sempre, Rony, aqui nas minhas reuniões com os procuradores do Estado, com os assessores da Procuradoria. A nós não cabe a tarefa só de dizer isto não pode ser feito, isso não deve ser feito. A nós cabe dizer o que não pode ser feito e como aquilo que precisa ser feito deve ser feito. Acho que esse é o grande papel. Se me dissesse, me perguntasse qual é o grande papel do advogado público, eu acho que é esse, um resumo do grande papel do advogado público. Ele é aquela pessoa que tem a incumbência, tem a tarefa de dizer o que não pode ser feito, mas muito mais do que isso, de dizer como se pode fazer o que deve ser feito. Perfeito, amigo. Essa eu acho que é a grande percepção da advocacia pública e acho que ela evolui muito, a advocacia, os órgãos de advocacia pública evoluem muito quando eles começam a perceber que essa é a sua vocação, né? Talvez essa seja a sua fração dentro das funções essenciais da justiça. E por isso o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto falava em construção de um Estado de justiça. Porque, veja, na tua experiência a chefia da Procuradoria, você já atuou, obviamente, na CAGEPA, que é estatal, e outros órgãos, mas na tua experiência na PGE, você então pegou. E acho que isso é muito importante para quem é de outros órgãos de assessoria jurídica, para quem nem é da assessoria jurídica, mas para entender um pouquinho do funcionamento, da lógica, né, dos órgãos de advocacia pública e de assessoria jurídica. Você pegou desde a 8666, né, que jogou para a aprovação de minuta, e me permita, isso gerou a questão da aprovação gerou meio que uma crise de identidade para o advogado público. Ele começou a ser o do não pode fazer, isso aqui está errado. Eu acho que isso foi um grande atraso, na minha opinião, para a advocacia, para a assessoria jurídica na área das contratações. Mas você pegou a gestão também em momentos, como você citou agora, extremamente sensíveis, né? Pandemia, né? Por exemplo, em que a advocacia tem que ser a parceira para construir soluções não ortodoxas, né, as possíveis. E aí tem esse grande desafio. Fala um pouco mais sobre esse aprendizado do exercício da advocacia, notadamente nessa passagem para a nova legislação e também no enfrentamento desses desafios de construir as soluções para situações inusitadas. Eu imagino, por exemplo, os colegas de assessorias jurídicas municipais e estaduais que estão lá no Rio Grande do Sul agora. Eles têm que construir soluções, né? Não podem se apequenar no não. E vocês vivenciaram na Procuradoria do Estado aí também isso na pandemia. Como é que foi esse aprendizado para você no exercício da advocacia? Acho que, Rony, esse foi um momento muito desafiador, não só para mim, não só para nós aqui, mas para todos os procuradores de Estado, os procuradores gerais de Estado, os advogados da União, procuradores federais, porque
foi um mundo novo, né? Foi uma realidade nova. A gente precisou. Primeiro, Rony, eu falo que a gente precisou do dia para a noite, todo mundo saía para trabalhar, saía de casa para o seu local de trabalho, para trabalhar e voltar à noite. E, de repente, no estalar de dedos, nós nos trancamos todos nas nossas casas. Alguns estados tinham uma estrutura de home office, de teletrabalho, mas muito poucos. E a grande maioria nem isso tinha. Então, a gente precisou, nós precisamos nos reinventar de uma forma extremamente rápida. Nós precisamos dar conta dos desafios que naquele momento estavam postos e de uma forma que ninguém conhecia, que ninguém sabia lidar com aquela situação. E aí, especificamente no âmbito das compras públicas ou das licitações ou dos processos de dispensa de licitações, né, nós vivemos um momento muito desafiador. De uma hora para outra, todo mundo tinha que comprar uma quantidade absurda de álcool gel, todo mundo tinha que comprar uma quantidade absurda de máscara, todo mundo tinha que comprar determinados medicamentos que não era do dia a dia, não era a realidade do dia a dia da gestão pública. E nós precisamos nos aproximar muito, e aqui eu procurei muito fazer isso, na gestão da PGE, nos aproximar muito do Tribunal de Contas, naquele momento, dos órgãos de controle, para que nós pudéssemos juntos construir soluções que resolvessem o problema imediato, que era o problema de prestar assistência à população que naquele momento precisava, sem criar um problema futuro para os administradores, porque todo mundo ficou com muito receio, todo mundo precisou fazer compras emergenciais, todo mundo precisou fazer processo de dispensa, de licitação, de inexigibilidade, todo mundo precisou comprar de uma maneira muito rápida, inclusive comprar com preços que não eram os usuais praticados no mercado naquele momento, porque, obviamente, como acontece em qualquer lugar, a lei da oferta e da demanda regula o preço, inclusive para o ente público, mesmo na necessidade, né? E principalmente na necessidade. Então, esse foi um grande desafio para nós aqui na Procuradoria, essa questão das compras, das obras, dos serviços emergenciais que precisaram ser feitos na época da pandemia. E isso, por sua vez, gerou, Rony, para mim, um grande diferencial, uma grande oportunidade para que os advogados públicos, os pareceristas, eles pudessem crescer nessa dificuldade. Eu sempre digo que a gente não pode se apequenar diante dos desafios, ao contrário, a gente precisa crescer na dificuldade. Então, aqui nós tivemos desde compra de máscara, a construção de hospital de campanha, a equipamento, equipar hospitais de campanha, e tudo isso foi uma experiência extremamente desafiadora e, ao mesmo tempo, extremamente rica para quem estava com a oportunidade de estar à frente de órgãos de assessoria jurídica, de procuradorias naquele momento. Então, foi uma experiência extremamente importante, foi uma experiência extremamente desafiadora, mas que nos amadureceu muito. Eu costumo dizer, Rony, que tive o privilégio de estar à frente da Procuradoria-Geral do Estado naquele período. Foi um período que apresentou muitos desafios e, sobretudo, nesse período é que eu repeti muito essa frase que eu disse anteriormente. Nós estamos aqui com uma missão, nós estamos aqui com uma tarefa: viabilizar as políticas públicas que são essenciais nesse momento. Nós estamos aqui para viabilizar a assistência que o governo do Estado precisa dar às pessoas. E nessa condição, não cabia a nós, naquela época, só dizer isso não pode fazer, isso não pode fazer, isso não deve ser feito. Mas sim cabia a nós dizer isso que é necessário, nós vamos arrumar a solução jurídica para fazer. Ainda que seja algo extremamente novo, nós vamos ter que construir juntos com os órgãos de controle essa situação excepcional que nós estamos vivendo. Nós temos que apresentar aos gestores públicos as soluções que eles precisam para viabilizar as políticas públicas necessárias naquela época, para manter a saúde da população e, mais do que tudo, para manter a maior quantidade de pessoas vivas e livres daquele grande mal que nos assolou.
Não, sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. E acho que é esse o papel da advocacia mesmo, né? É avocar para si o problema do outro, né? Seja do privado, do contratante privado, e no caso da advocacia pública, do poder público, né? Das autoridades que foram legitimamente eleitas, escolhem as políticas públicas, e a advocacia tem que ser um auxiliar a enfrentar os grandes desafios. E bota desafio nisso quando a gente fala em pandemia, né? Eu tive um pouco dessa experiência quando convocado pelo Ministério da Saúde, mas estava muito longe da realidade mesmo da ponta. Quem estava na assessoria jurídica, nos municípios, nos estados, é que estava vivenciando realmente esse desafio na sua, digamos, na sua potencialidade mais forte, né? Naquilo que mais chocava, né? A necessidade de agir imediatamente, de construir soluções imediatas para os problemas. E eu acho que essa estratégia de dialogar com os órgãos de controle é sempre muito boa, tanto para a advocacia pública como também para o controle, né? O querido amigo aqui, colega Ramon, comentou agora há pouco a necessidade também dos órgãos de controle serem parceiros, mas às vezes parte da advocacia também essa relutância. A gente tem que dialogar, construir essas pontes, superar as resistências dos dois lados, porque isso fortalece, eu acho, isso fortalece a boa advocacia, né? Então, foi um período realmente, meu amigo professor Ronaldo até comentou aqui, foi um período de muita experimentação, muito desafiador, a pandemia, e ainda bem que nós conseguimos. Depois que passa, a gente vai esquecendo das dificuldades, né? Mas se parar para tentar relembrar, puxa vida, que período desafiador, que período desafiador. Mas, amigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na nova lei de licitações, houve uma clara mudança da visão do texto legal sobre a advocacia pública. A 8666 falava da advocacia só para aprovação de minuta. A nova lei fala da advocacia, por exemplo, na representação dos agentes públicos. Se você quiser falar um pouco da experiência aí da Procuradoria do Estado em relação a isso, por favor. E também do apoio. Diversas vezes fala do apoio, né, que a assessoria jurídica tem que dar. Várias vezes. É mais citado do que o pregoeiro, do que o agente de contratação. Você acha que tem algum significado especial nisso, nessa constante provocação do legislador para que a assessoria jurídica enfatize ou valorize esse assessoramento, esse apoio? Sim, eu acho, Rony, que essa é uma das boas novas que a lei, a nova lei de licitações traz, porque ela apresenta o profissional da área consultiva da advocacia pública com um outro olhar, com uma outra função, eleva, na minha opinião, a nova lei de licitações ela eleva muito a importância do assessor jurídico, do consultor jurídico no âmbito da administração pública. Ela muda e muda para melhor. Ela traz um papel diferenciado para o consultor, o parecerista, o advogado público, o advogado contratado que presta um serviço ao poder público, porque ela realmente, como você bem colocou, ela traz essa função de apoio jurídico. O que há de especial nisso? É que a gente comentou agora há pouco, né? A 8666 de 93, ela dava ao assessor jurídico, ao procurador do Estado, aquela obrigação quase que de fazer controle das minutas. Está aqui a minuta e você vai aprovar a minuta, ou seja, você vai olhar se há uma conformidade da minuta com a legislação. A nova lei de licitações, ela coloca o advogado público, o parecerista, o assessor jurídico em outro patamar, né? Você não é mais agora só analista de conformidade da minuta com a lei. Você agora presta apoio jurídico. Então, você agora é parte do processo. Eu acho, Rony, que isso é que todos os procuradores de Estado, os assessores jurídicos, procuradores municipais, eles precisam se sentir como partes construtoras desse processo. Não cabe a nós, advogados públicos, não cabe a nós, assessores jurídicos, agora, apenas sermos analistas de minuta, analistas de conformidade da minuta com a lei. Nós somos partes integrantes dessa engrenagem.
Nós temos que ter essa visão, essa noção de que a lei, ela trouxe o advogado público, o parecerista, o assessor jurídico para um outro patamar. A lei, acho que o legislador faz essa provocação para mostrar que o assessoramento jurídico, a consultoria jurídica em termos de licitação, ganhou uma dimensão muito maior. Você agora precisa ser, e acho que essa, se a gente puder, você como um grande professor dessa área e também advogado público, procurador federal que acho que essa é uma questão fundamental, Rony, é passar essa mensagem, é passar esse recado para os alunos, para os assessores, para os procuradores, para os advogados de uma maneira geral. Nós agora que trabalhamos com licitação, sob a égide da nova lei, nós somos partes integrantes dessa engrenagem. A gente tem um papel muito maior, a gente tem um papel muito mais estratégico. Acho que essa é a palavra mais adequada. O assessor jurídico, procurador do Estado, procurador do município que trabalha com licitação, sob a égide da nova lei, ele tem um papel estratégico extremamente relevante. Ele é parte da construção das soluções. E esse envolvimento muito maior, primeiro, valoriza o papel do advogado público, mas mais do que isso, Rony, eu acho que esse envolvimento maior, ele faz com que o resultado seja melhor. Ele fará com que as normas que forem construídas, os procedimentos que forem construídos, os atos administrativos que forem realizados, eles terão muito melhor, eles terão um produto final muito melhor, exatamente em razão dessa participação mais ativa e mais efetiva dos assessores jurídicos. Perfeito, amigo. Concordo. Quero mandar um abraço para o professor Edgar Guimarães, professor Evaldo, vários professores, amigos que estão participando aqui, entrando nessa live também, prestigiando você, meu amigo, sua presença. Você tocou num ponto para mim que eu não tinha pensado e é muito interessante, né? Quando a gente fala em advocacia pública, a gente não pode deixar de estar falando também da assessoria jurídica dos órgãos municipais, dos órgãos estaduais, né? Então, além, por exemplo, dos procuradores de Estado, nós temos centenas, milhares e milhares de profissionais de direito, advogados que hoje prestam assessoria a órgãos públicos, né? Diretamente a diversos órgãos públicos municipais, estaduais, câmaras municipais também, e vivem dia a dia esse desafio de ser a ponte entre as regras, muitas vezes regras burocráticas, regras formais, e a necessidade de atuação concreta da administração pública. E a função da advocacia, muitas vezes, é construir a ponte do possível, quando é possível, né? Como muito bem você colocou, às vezes não é possível, mas quando é possível, é dever dela construir essa ponte, arranjar uma solução jurídica. Você acha que é necessário uma maior valorização também, sobretudo desses advogados contratados que atuam em órgãos, cargos de comissão, que atuam contratados de maneira terceirizada por municípios? Há necessidade de uma maior valorização desses profissionais que às vezes ficam um pouco até acanhados no exercício dessa função? Sim, sem dúvida, Rony. Eu sempre falo que sempre que a gente puder agregar, sempre que a gente puder somar, a gente não deve dividir. Então, se ao mesmo tempo que existe uma importância extremamente grande nos profissionais concursados da advocacia pública, das procuradorias estaduais, das procuradorias municipais, a gente também precisa valorizar muito as pessoas que trabalham na consultoria de forma contratada ou prestando assessoria através de um cargo em comissão, ou prestando assessoria através de um contrato de prestação de serviço, porque o Brasil tem uma complexidade muito grande. Nós temos mais de 5.500 municípios. E aí a gente tem municípios de grande porte, como João Pessoa, a nossa capital, mas nós temos municípios muito pequenos, que seria muito difícil viabilizar uma procuradoria de carreira estruturada, com concurso. E nesses casos, é preciso sim, nesses casos, se valer de outras alternativas, contratação de consultoria, de assessoria, utilização de cargos em comissão, na própria estrutura do Estado, dos estados, não só do Estado da Paraíba, dos estados de uma maneira geral, tem um papel muito importante aqueles que, não sendo
procuradores de carreira ou não sendo efetivos do órgão, mas que, na condição de assessores jurídicos, prestam um trabalho relevante e atuam de forma também muito comprometida, também muito profissional, para prestar esse bom serviço e construir as soluções jurídicas que os estados, os municípios precisam, a União também precisa. Então, como eu falei, eu acho que sempre que a gente puder somar, sempre que a gente puder adicionar, a gente nunca deve trabalhar para dividir. Aqui na Procuradoria do Estado mesmo, eu tenho um exemplo muito claro, muito eloquente dessa atuação integrada. Nós temos valorosos procuradores do Estado, concursados, mais antigos. Quando eu cheguei já tinha um quadro, e eu tenho também os procuradores novos. Nós fizemos concurso aqui na Procuradoria em 2021, em plena pandemia, conseguimos superar o desafio de fazer um concurso público, e a integração que existe aqui, eu acho que ela é um exemplo e um espelho da boa integração que existe entre os profissionais do quadro efetivo e os profissionais que exercem uma função comissionada, que são contratados, que exercem uma assessoria jurídica, para, integrando esses dois olhares, integrando essas duas visões, a gente tem um bom trabalho de assessoria jurídica. E, como eu disse, nos municípios menores, isso é mais difícil ainda, porque você não consegue dar conta de uma estrutura de profissionais efetivos, concursados, contratados, mas a junção desse modelo dos profissionais contratados com os profissionais efetivos que ingressam no serviço público através de concurso, isso dá uma liga muito grande, muito forte, e faz com que esse trabalho de assessoria, como nós já comentamos, sobretudo sobre a égide da nova lei, que é extremamente importante para a construção das soluções, ele se dê de uma maneira melhor, porque ele integra diversos profissionais. Então, o meu setor aqui de licitações aqui da PGE, eu acho que é um grande exemplo disso. É um setor que é composto por procuradores do Estado, procuradores da carreira, e também por valorosas assessoras jurídicas, Rony. E aí eu falo assessoras porque eu brinco aqui dizendo que o setor aqui ele é 100% feminino. É um setor que tem o nosso procurador-geral hoje, Vladimir Romaniuk, que é um grande quadro aqui da Procuradoria, é o coordenador do setor. E tirando Vladimir, que é o coordenador do setor, todas as demais integrantes são valorosas mulheres que trabalham aqui. Eu sei que é um requisito, além da competência e do trabalho que desenvolve aqui, tem um requisito para fazer parte do setor de licitação da PGE. Ele é um setor completamente, integralmente feminino. Então, essa integração aqui dos concursados com as assessoras jurídicas, as nossas consultoras aqui que trabalham na licitação, é extremamente importante. Eu sempre falo, nunca canso de elogiar o trabalho que é desenvolvido aqui no nosso setor de licitações, e isso também irradiando para todas as secretarias do Estado, onde nós temos as assessoras técnicas normativas, que são extremamente importantes e fazem esse trabalho de integração com a PGE. Então, a boa qualificação e a boa capacitação desses profissionais é um elemento fundamental para que isso retorne para o serviço público através do bom trabalho que elas prestam, que eles prestam. Não, eu ia falar sobre isso, a questão da capacitação, né? E eu já conheci parte da equipe, uma equipe realmente muito qualificada, muito esforçada, uma equipe que já de início buscou aprimoramento em relação à nova lei de licitações, já estiveram no Premium, em outros cursos, eventos, estão sempre buscando aprimoramento. Parabéns. E não à toa, a Paraíba tem se destacado em boas regulamentações, né, em boa adaptação ao novo regime da nova lei, muito à frente, inclusive, da maior parte dos estados aqui no Brasil. Né? Boas regulamentações, eu cito diversas regulamentações do estado da Paraíba nas minhas aulas, que aproveitaram, inclusive, parte do legado federal, mas aprimoraram nas suas regulamentações, e isso tem muito a ver com a qualificada equipe que vocês conseguiram reunir. Né? E bacana também essa curiosidade de um corpo de assessoria jurídica formado ou integralmente por mulheres, até para que se dê espaço, né, para que elas ocupem
esses espaços técnicos, porque nós temos muitas advogadas valorosas que merecem sim ocupar esses espaços. Eu vejo no curso Premium a grande quantidade de alunas, advogadas que se destacam, sabe, com afinco, com a qualidade de pesquisa, né, com os debates muito qualificados, assim, questionamentos que elas vivenciam nas suas organizações, diversos colegas, tanto advogadas contratadas, comissionadas, procuradores de Estado. Eu diria que grande parte dos destaques, por exemplo, do curso Premium, vem de profissionais mulheres, né? E isso tem muito a ver com a qualidade, a capacidade delas e a ocupação desses espaços por mérito. Mas, meu amigo, a gente falou já de advocacia, a gente falou dos novos advogados, desse desafio de enfrentar as novidades de novas legislações, o desafio de enfrentar períodos turbulentos, como é a pandemia, como está sendo a calamidade lá no Rio Grande do Sul. E, nesse momento, é o gestor que tem que tomar a decisão, né? E é o advogado que tem que ser o seu fiel escudeiro em relação ao ordenamento, né? Tentar construir alguma solução jurídica possível e, eventualmente, defender essa solução jurídica. Por isso que eu sou muito favorável à representação dos agentes públicos pela advocacia pública para proteger aquele assessoramento que foi dado, para defender aquele assessoramento que foi dado. Mas tem um ponto que é muito sensível, e era isso que eu queria tocar ao falar contigo. Tem um ponto que é muito sensível nessa área, que envolve a questão da responsabilização do parecerista, né? É algo que até acontece pouco, né? A verdade é que os tribunais de contas apenas excepcionalmente responsabilizam, mas ocorre muitas vezes desrespeitando a certa inviolabilidade do advogado para pensar o direito de maneira diferente. Isso gera um certo temor a alguns advogados, notadamente, que estão atuando nessas áreas sensíveis, né? A contratação pública é um desses exemplos. Qual a tua opinião, Fábio, sobre isso? Você que já tem sua experiência, já teve sua experiência como advogado lá na ponta parecerista, chefia de jurídico de estatal, agora Procuradoria do Estado. Como é que você... E vivencia como gestor também, às vezes, esse temor entre os colegas pareceristas. Qual a tua opinião sobre isso? A questão da responsabilização dos advogados pareceristas por órgãos de controle em geral. Esse é um tema, Rony, extremamente importante. É um tema que eu acompanho de algum tempo na condição de professor de direito constitucional, né? A partir de decisões hoje já bem consolidadas, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da responsabilização do advogado parecerista, né? Você acompanhou aí certamente a evolução desse tema, e isso é um tema que é interessante, Rony, que isso é um tema que me preocupava quando eu ainda não estava aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Como eu disse, na condição de professor de Direito Constitucional, professor de controle de constitucionalidade, que eu fui a minha vida inteira de professor, eu sempre acompanhei muito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e eu sempre me preocupava quando eu via aquelas decisões do Poder Judiciário que buscavam responsabilizar ou inibir a atuação do parecerista, vincular o parecerista ao gestor, responsabilizar o parecerista por uma opinião jurídica, uma opinião técnica colocada. Isso eu sempre observei com muita preocupação. Quando vim para cá, para a gestão pública, me gerou um outro temor essa questão. E aí eu conheci aqui, aí já na gestão pública, há um tempo atrás, eu conheci, Rony, a expressão o apagão das canetas. E aí quando me apresentaram a essa expressão, eu lembro que foi até Letácio, que é o chefe da Controladoria Geral do Estado, também um profissional de extrema competência nessa área de controle, e aí Letácio me falou, Fábio, isso está gerando um apagão das canetas, e eu achei a expressão extremamente interessante, eu confesso que eu não tinha ouvido ainda não. E aí eu disse, Letácio, o que é esse apagão das canetas? E aí ele me situou da expressão, e a partir daí isso é uma questão que me chamou sempre muita atenção, sempre me chamou muita atenção, porque a gente realmente percebe que tanto pareceristas
quanto gestores, às vezes, ficam inibidos de adotar um determinado ato com medo da responsabilização que poderá advir daquela conduta. E aí eu penso que isso pode ser extremamente nocivo para a gestão pública, inclusive no âmbito do Colégio de Procuradores Gerais do Estado. A gente já teve uma discussão muito grande sobre isso, porque, inclusive, envolvendo a nova lei de licitações, num contexto pré e num contexto pós-nova lei de licitações, que é aquela questão da necessidade ou não do gestor público, do ordenador de despesa ou daquele que toma uma decisão, ser defendido pela consultoria, pela Procuradoria do Estado. Nós tivemos uma boa discussão nisso no âmbito do Colégio de Procuradores Gerais do Estado. O Rio de Janeiro é um estado que tem uma legislação bastante interessante Sim. sobre o tema. A Bahia também tem uma legislação interessante sobre o tema. O Rio de Janeiro, inclusive, que foi alvo, essa legislação ela foi alvo de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Exato. E é um caso extremamente interessante, Rony, para quem gostar desse assunto e quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, porque estabelece de uma forma muito precisa essa necessidade do gestor público ser, sim, protegido, daquele que trabalha com licitação, ser protegido na sua atuação. E isso vale tanto para o parecerista, naquela questão de não ser responsabilizado pelo seu parecer, mas também serve para o gestor público, naquela questão de ser defendido pelo ato. Então, na Bahia, a legislação da Bahia, eu lembro que ela estabelece essa obrigatoriedade da Procuradoria do Estado prestar assistência jurídica ao gestor quando ele atua conforme o parecer da PGE. Eu lembro que na Bahia a legislação ela é colocada assim: se a atuação se dá nos termos do parecer da PGE, o gestor, ao ser acionado eventualmente em Tribunal de Contas ou junto ao Ministério Público, ou até mesmo em ação judicial, ele tem o direito de ser defendido por o órgão público, a Procuradoria do Estado. Nada mais justo, né? Na verdade, se ele atuou conforme a orientação do Procurador do Estado, da Procuradoria do Estado, nada mais justo que, se for acionado, ele tenha esse amparo jurídico. A legislação do Rio de Janeiro, da mesma forma. A legislação do Rio de Janeiro, Rony, tem até uma questão interessante sobre isso, porque ela permite que o gestor, o ex-gestor ou o gestor, até contrate um advogado para atuar na sua defesa e o Estado remunerará esse advogado com parâmetros pré-definidos. Porque, às vezes, o gestor ou ex-gestor não quer ser defendido por aquela pessoa que deu o parecer, que informou aquele ato. E acho isso bastante interessante. Esse ponto foi objeto de questionamento, mas foi superada a questão da constitucionalidade. E isso é importante, Rony, sobretudo para que a gente não crie esse apagão das canetas, que também algumas pessoas chamam de direito administrativo do medo, né? Ou seja, você incute nas pessoas uma lógica de que você não pode inovar, você não pode melhorar a atuação, porque isso poderá levar a uma punição. E eu lembro, Rony, para um fato interessante que acabou me lembrando da época da pandemia, nós tivemos aqui, como eu disse, uma aproximação muito grande com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, que funciona junto ao Tribunal de Contas, e eu digo e aproveito essa ocasião para registrar uma coisa que eu já disse algumas vezes. Nós tivemos o privilégio aqui na Paraíba de ter à frente do Ministério Público de Contas, na época da pandemia, o doutor Bradson, que é um amigo seu, muito querido e parceiro aí de atuação profissional na área acadêmica, e eu sempre fiz questão de fazer esse registro. Nós tivemos a vida bastante facilitada naquela época por ter Bradson à frente do Ministério Público de Contas. Nós construímos diversas soluções consensuadas, diversas soluções negociadas, que um olhar que Bradson tem atualmente, e ele mesmo diz que amadureceu muito do começo da carreira de membro do Ministério Público de Contas para hoje, e nós tivemos o privilégio de poder ter Bradson à frente, construindo soluções extremamente importantes, que inclusive serviram para tirar esse medo, tirar esse temor das pessoas que estavam do lado de cá, no âmbito do Estado, dando pareceres e oferecendo soluções jurídicas para essa questão. Então, eu acho que é extremamente importante a gente pensar, e o Judiciário tem um papel fundamental. Às vezes eu acho que o Judiciário
trata essa questão sem a profundidade necessária e sem dar para as pessoas o conforto e a segurança necessária para que eles possam atuar no âmbito consultivo e produzir e promover soluções que são extremamente importantes para as políticas públicas. Todos nós que trabalhamos com licitação, todos nós que trabalhamos com advocacia consultiva, nós devemos ter esse compromisso de demonstrar para as pessoas que o fato de você trabalhar com licitação, o fato de você trabalhar como consultivo, como parecerista, jamais pode lhe amedrontar em buscar soluções inteligentes, soluções criativas, soluções que fogem do lugar comum, mas que são importantes para a garantia da execução de políticas públicas fundamentais para a sociedade. Perfeito, amigo, perfeito. A advocacia sem autonomia, ela fenece, né? Ela acaba. E acho que é quase que uma indignidade quando um gestor pratica um ato lastreado num parecer da assessoria jurídica e é legítimo que o órgão de controle entenda de maneira diferente quando esse órgão de controle o chama, né, a responder num processo por aquele ato praticado de acordo com o parecer da a assessoria jurídica se furtar a defender esse ato, né? É uma indignidade naqueles órgãos de advocacia que se furtam a essa defesa. Eu gosto muito da solução lá do Rio de Janeiro, também a da Bahia, acho que é dever da advocacia pública defender o ato, né? Achei muito interessante a solução do Rio, até pela dificuldade da estrutura da Procuradoria de dar aso a tantas defesas, de permitir, salvo engano, é um modelo de credenciamento para a possibilidade de contratação de advogados privados, ele já define um valor a ser pago, e acho que é uma solução muito, muito correta, porque o que não pode é ficar o gestor com medo de uma decisão arrojada, com medo de fazer o que tem que fazer, né? E a maioria ele sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas tem medo de agir. E esse é a pior atitude que um gestor público... Imagine os gestores públicos no Rio Grande do Sul vivenciando esse momento de calamidade. Se eles forem se autopreservar, milhares e milhares de pessoas vão continuar sofrendo por muito, muito, muito e muito tempo as agruras desse momento difícil que eles estão passando. Vão precisar de gestores corajosos e vão precisar de advogados públicos, assessores jurídicos corajosos para lastrear e dizer: por aqui vamos, que é possível diante dessa situação que nós vivenciamos. Por isso que a advocacia, eu diria, ela é tão importante na construção desse estado de justiça, esse papel, e para isso ela precisa ter autonomia, né? A inviolabilidade dela tem que ser respeitada, meu amigo. Deixa eu fechar, a gente está dando aqui já a 1 hora da live. Diante dessa tua experiência que você tem na tua carreira como advogado, né? Criando, surgindo, desbravando a tua carreira como professor, como advogado, assessor jurídico, agora procurador-geral do Estado. Então, você vivenciou várias facetas da advocacia, desde do jovem formado, né, na faculdade, que começou a ter que desbravar sozinho o seu espaço na advocacia privada, depois a ocupação de postos na advocacia pública, até o maior deles aqui no estado da Paraíba, Procurador-Geral do Estado. Então, qual é o futuro da assessoria jurídica nas contratações públicas? Se você quiser falar sobre o futuro também da advocacia nessa área, notadamente por conta da nova lei de licitações. Eu acho que como a gente falou, onde você destacou, a nova lei ela colocou a assessoria jurídica na área de licitações e contratos em um novo patamar. Então, acho que o futuro é exatamente a ocupação desse patamar. Eu torço muito para que a assessoria jurídica na área de licitações e de contratos, do consultivo, de uma maneira geral, ela ocupe realmente esse espaço, ela ocupe esse espaço como ele deve ser ocupado, para dar a dimensão e a importância daquilo que eu falei. Eu acho que o assessor jurídico, o procurador do Estado, o consultor jurídico nessa área, ele precisa entender que ele tem agora um novo papel, que ele ocupa um novo espaço, que o papel dele é ser um construtor da política pública, juntamente com o gestor público, e ele é um construtor da política pública na medida que ele aponta o caminho correto. Eu sempre falo muito aqui nas minhas conversas, nos meus diálogos com os procuradores,
muito isso com os mais novos. Eu acho que é um vício aí da minha questão de professor, da minha atuação como professor. Quem é professor sempre procura ensinar alguma coisa a alguém, né? E aí eu sempre falo para os procuradores mais novos, nós aqui somos os advogados do Estado. Então, na área consultiva, eu repito isso quase que como um mantra, sabe, Rony? Não é só dizer o que não pode fazer. Para isso já tem muita gente. Já tem muita gente para dizer o que é que não pode fazer. A gente tem que dizer o que não pode, quando não pode, e dizer o que pode, como pode. Então, eu penso que esse é o futuro da assessoria jurídica na área de licitações e contratos. Ser parte integrante dos processos, ser uma peça fundamental dessa engrenagem e ser um ator extremamente relevante na construção das políticas públicas. Não tem mais aquele papel, não tem mais aquele espaço de fazer o checklist da minuta com a lei, de apenas fazer uma conformidade da minuta com a lei. O assessor jurídico, o procurador do Estado, o consultor jurídico nessa área, ele ganhou uma nova dimensão. E eu espero muito que as pessoas entendam esse papel e que as pessoas trabalhem para fortalecer esse papel do advogado público nessa área consultiva de licitações e contratos. Excelente, meu amigo, excelente, excelente. Para fechar, mandar um abraço para a Rui, Sara, meu amigo Claudio Sarian, que entrou aqui também na live. Meu amigo, quero mandar um abraço também para Bradson, que você citou, meu amigo e irmão Bradson, que eu sempre aprendo muito nas nossas conversas. Bradson realmente é um cara genial e é um membro do Ministério Público de Contas muito vocacionado, né? E meu amigo, quero lhe parabenizar, tá, pela tua trajetória, por lhe conhecer desde a faculdade. Acho que eu valorizo mais ainda essa trajetória. Você continue conquistando aí, galgando os espaços merecidos, você merece, né? Repito, é muito mais difícil quando a gente, né, vai sozinho, né, vai desbravando, e você é um dos exemplos daquela nossa geração que conseguiu seguir essa trilha, se destacar, né, e merece todo sucesso. Parabéns aí, muitas conquistas aí nesse teu futuro. Eu espero, estarei torcendo, estarei apoiando, pode contar comigo, tá bom, Fábio? E continue aí na gestão desse grande órgão de advocacia pública, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e mais adiante para novas conquistas. Obrigado, Rony. Obrigado. Eu agradeço muito. Para mim foi uma participação aqui extremamente importante. Eu fico muito lisonjeado de poder dividir com você esse espaço. Eu estou perto de encerrar mais um capítulo aí da minha vida. A advocacia pública me deu uma experiência inovadora, extremamente importante. Há 5 anos eu estou aqui nessa batalha, estou perto aí de fechar esse ciclo, de retornar para a advocacia mesmo e de buscar outros desafios profissionais, sempre com a mesma vontade de acertar, sempre com a mesma vontade de fazer o melhor. Esse período que eu passei aqui, já de 5 anos, na frente da Procuradoria-Geral do Estado, me trouxe inúmeros desafios, mas me trouxe inúmeras realizações. Eu sempre falo que para mim foi extremamente gratificante poder estar aqui. Eu que, como você disse, comecei lá atrás, desbravando a advocacia de uma maneira daquelas mais difíceis, sem ter família, sem ter um suporte anterior, mas consegui, eu me sinto uma pessoa extremamente realizada com tudo que eu fiz na advocacia privada e com o que eu consegui fazer aqui na advocacia pública. Então, e uma coisa que eu sempre falo, Rony, é que ninguém faz nada sozinho. A gente sempre conta com o apoio, com a ajuda de muita gente, e eu contei com o apoio, com a ajuda de muita gente, dos procuradores do Estado, das procuradoras, dos assessores e das assessoras. A convivência com eles foi extremamente rica e importante para mim. Eu sairei dentro em breve daqui e levarei para sempre comigo o apoio, o compromisso e os ensinamentos que todas essas pessoas me deram. Isso me enriqueceu muito como profissional e eu espero poder levar essa experiência para onde for e multiplicar pelos bons exemplos de tudo que eu aprendi aqui sobre a advocacia pública nesse período. Valeu, meu amigo. Sucesso. Conte comigo, viu? Um abração, fica com Deus. Muita saúde para você e para a família, tá bom? Obrigado, Ron. Até mais. Obrigado aí pelo convite. Que todo mundo fique com Deus e que a gente possa sempre trilhar pelo caminho certo e prosperar nos nossos objetivos. Amém.